Tempo de viajarmos pela história por estes dias desta semana, como sempre com o Joel Cleto. Joel, bem-vindo, mais uma semana. Vamos começar por falar de um tema muito importante, que é a Primeira Guerra Mundial, até porque agora, 28 de julho, assinala-se então a efeméride do arranque desta Guerra Mundial. Verdade, Inês. 28 de julho foi a efeméride que escolhemos para esta semana, do início, em 1914, da Primeira Guerra Mundial, que vai durar 4 anos, até um pouco mais de 4 anos, até 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial, que foi muitas vezes também conhecida, ou era até a Segunda Guerra Mundial, como a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras. Tal, enfim, a consciência da sua dimensão que ela provocou, enfim, nos nossos antepassados próximos do início do século XX. E que até hoje continua a deixar marcas. Exatamente. E importa de lembrar que foram mobilizados qualquer coisa como 70 milhões de soldados, e demonstrando bem como grande parte deste conflito, deste primeiro grande conflito mundial, acabou por se concentrar na Europa. Desses 70 milhões de soldados, 60 milhões eram europeus. E de facto é fundamentalmente no continente europeu que se vai desenvolver o conflito, embora fruto das possessões, das colónias que esses países, essas potências europeias possuíam noutros lados do planeta, nomeadamente em África, onde, por exemplo, Portugal também combate, o conflito depois tenha alastrado a outros continentes, e temos também o envolvimento de outros países extra-europeus, mas aliados de países europeus que acabam por se ver envolvidos na Primeira Guerra Mundial, desde logo o caso conhecido dos Estados Unidos, que entram na Primeira Guerra Mundial, entre outros motivos, enfim, para prestar assistência aos seus aliados ingleses. É um conflito terrível, ficou conhecido também como a Guerra das Trincheiras, verdadeiramente carne para canhão, porque, Inês, podiam-se passar longos meses, anos, em que os exércitos estavam a confrontar-se um contra o outro, a escassas centenas, dezenas de metros, enfim, entrincheirados, depois ali uma pequena extensão de terra de ninguém, e tentando procurar metro após metro. Umas vezes avançavam uns, outras vezes avançavam outros, mas apenas conquistas de poucas dezenas de metros, em trincheiras terríveis, e de facto foi carne para canhão. Tantos jovens morreram, fruto desses confrontos, e também de uma outra causa de morte que então graçava nas trincheiras, mas que todos calavam e ninguém dizia, que era uma peste, aquela que irá ficar conhecido como a gripe espanhola. Nenhum dos lados queria indicar ou dar notícia de que inúmeros dos seus jovens estavam a morrer por causa de uma doença, porque isso seria revelar uma debilidade ao inimigo, quando afinal, do outro lado, nas outras trincheiras, se passava exatamente a mesma coisa. Olha, curiosamente, os primeiros a darem a notícia é um país que não fez parte da Primeira Guerra Mundial e por isso não tinha essa censura militar, e quando os primeiros casos se começam a manifestar nesse país, foram eles que divulgaram. Foi a Espanha. E é por isso que ela ficou conhecida como a gripe espanhola. Enfim, muito injusto para os nossos vizinhos espanhóis, que ficam um pouco com a fama de terem sido eles os impulsionadores ou o início da gripe. Não. Quando a peste chega à Espanha, há muito que já matava soldados por toda essa Europa. A Primeira Guerra Mundial, que é também, enfim, também um outro motivo porque ela, enfim, teve tanto impacto, é porque é um verdadeiro murro no estômago no nosso mundo. Nós vivíamos até aí a chamada Belle Époque. Desde meados do século XIX, que a Europa, o mundo ocidental, viviam um grande progresso e uma fé cega nas conquistas da ciência e da tecnologia. O Canal de Suez, entre nós a construção das grandes pontes metálicas, o mais próximo de nós a construção do Porto de Leixões, todo um grande desenvolvimento, vinham chegando os novos meios de comunicação, o desenvolvimento das linhas ferroviárias, depois a telefonia, enfim, todo um mundo maravilhoso de progresso. Muito progresso. E de repente percebemos que este progresso, esta ciência, podia ser também mal aplicada. A Primeira Guerra Mundial vai provar isso com um grande desenvolvimento tecnológico,
mas para matar. O gás. E muitos dos jovens que morreram nas trincheiras morreram não por balas, mas gaseados, com, enfim, o lançamento de gás mortífero lançado pelo inimigo. É aqui que entra também na Primeira Guerra Mundial, com toda a força, os tanques. Vemos pela primeira vez os aviões e, por isso, a Belle Époque termina deste modo trágico, quando percebemos que, mal utilizada, a tecnologia, a ciência, é também capaz do pior. Portugal entra na Primeira Guerra Mundial. Muitos dos nossos espectadores poderão pensar, claro, porque somos velhos aliados dos ingleses. No fundo, o que está em confronto é uma aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia contra os grandes impérios do centro da Europa, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, num primeiro momento a Itália, mas depois a Itália mudou de campo e passou para os aliados. Mas, no fundo, claro que há aqui disputa de territórios, velhas disputas europeias, mas, Inês, o que está mesmo em causa era o confronto entre as grandes potências europeias de África. África que se percebe que é onde está muito do futuro. África que estava dominada pelos europeus, mas apenas na orla, não é? Nas costas. O interior de África era um enorme desconhecido, mas percebia-se que poderia ter enorme potencial. E por isso as potências europeias estão nessa altura a começar a dividir a África, com aquelas fronteiras completamente artificiais que chegam até aos nossos dias e que, infelizmente, continuam a causar problemas, porque elas foram artificialmente divididas pelos europeus. Mas é nessa altura que a Europa está a dividir a África. E há tensões e há disputas e que, em grande parte, vão impulsionar a Primeira Guerra Mundial. E é essa a questão que, curiosamente, nos leva à participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Porque podemos pensar que Portugal vai em socorro da Inglaterra, que a Inglaterra, enfim, apelou aos velhos aliados que também entrassem. Mas não, a Inglaterra nunca nos pediu auxílio. Porque, obviamente, à Inglaterra não lhe interessava que Portugal depois, terminada a guerra, estado do lado dos vitoriosos, Portugal também entrasse na mesa das negociações e reclamasse também a sua porção em África. Aliás, poucos anos antes, a Inglaterra tinha-nos obrigado a retirar, enfim, as nossas missões científicas, os poucos colónios que nós tínhamos do interior de África. Portugal sonhava com uma grande porção de África, foi chamado Mapa Cor-de-Rosa. E os ingleses tinham-nos obrigado a recuar de lá. Mesmo assim, mantínhamos Angola, Moçambique, enfim, e outros territórios. E, no fundo, as outras grandes potências europeias não lhes interessava que Portugal entrasse na guerra, porque isso seria uma forma de Portugal continuar a defender a posse de Angola e Moçambique. Mas Portugal entrou com essa expectativa? E Portugal, há um grande debate aqui no país, estamos na Primeira República, está com grandes dificuldades, há muitos republicanos que dizem que não temos nada que entrar na Primeira Guerra Mundial, ainda por cima os ingleses nem sequer nos pedem para entrar, há outros que dizem sim, mas depois perdemos força nas negociações. E muitos estão à espera que a Inglaterra nos chame. Mas, como já te expliquei, a Inglaterra não nos chama. Aconteceu. E então como é que nós fazemos? Acabamos por ser nós, prezando os barcos alemães que estavam nos nossos portos, fomos nós que acabamos por fazer com que a Alemanha nos declarasse guerra. E por isso, mesmo contra a vontade dos ingleses, acabamos por entrar na Primeira Guerra Mundial. E estamos a ver aqui uma imagem da mobilização das forças portuguesas para as diversas frentes militares. Muito grande parte do nosso exército estará na Flandres, no norte da Europa e de França, mas injustamente muito esquecido é também o grande conjunto de militares que tiveram que, enfim, afrontar os alemães nas fronteiras, particularmente de Moçambique e de Angola, que confinavam com colónias alemãs. E sim, Portugal acabou por ficar do lado vitorioso, os aliados, e a esse propósito vale a pena recordar que, por essa altura, 1916, na cidade do Porto estava-se a rasgar uma grande avenida. Aquilo que iria passar a ser o centro, o grande centro, enfim, simbólico, administrativo, financeiro do Porto. E vai-se chamar a Avenida das Nações Aliadas. Exatamente para recordar, para sublinhar esta participação de Portugal nesse esforço dos aliados e que nós depois vamos conhecer como Avenida dos Aliados. E por isso, quando hoje percorremos o centro, o coração da cidade, muita gente poderá pensar que esta Avenida dos Aliados tem a ver com os aliados da Segunda Guerra Mundial. Não, não tem nada a ver com isso. Ou poderá pensar que tem a ver com os aliados ingleses. Não, tem mesmo a ver com esta questão. Recordar a participação de Portugal
na Primeira Guerra Mundial e dos seus aliados. E fica aqui também esta curiosidade que muitos com certeza desconheciam. Vamos avançar, Joel, vamos falar agora de um congresso internacional sobre arqueologia urbana que vai acontecer em Braga. Exatamente, é em setembro, mas convém ir já falando, é de 8 a 19 de setembro, vai ser um dos grandes congressos de arqueologia que terão lugar este ano no nosso país, um congresso internacional de arqueologia urbana que futuro. A arqueologia urbana, como o próprio nome indica, estamos a falar de intervenções arqueológicas em cidades. E é algo que no nosso país começa a surgir há exatamente 50 anos e em Braga. Não é por acaso que este congresso vai ter lugar em Braga. Aliás, já o primeiro congresso nacional de arqueologia urbana tinha tido lugar também em Braga em 1994, mas sempre sublinhando este pioneirismo de Braga. Em 1975, com a cidade de Braga a crescer imenso, as construções deparavam-se com as ruínas, com os vestígios no subsolo dessa grande cidade romana que foi Braga Augusta, a capital da província mais a oeste do Império Romano, Braga Augusta. E é a partir de Braga que, de facto, se vai desenvolver muito no nosso país as experiências de arqueologia urbana. Nesses primeiros anos, há 50 anos, ainda muito ligados, como grande parte da arqueologia, ao mundo universitário, e é a unidade de arqueologia da Universidade do Minho que está, no início, envolvida nas escavações, e hoje na organização deste congresso, mas depois rapidamente vamos começar a ver surgir também o envolvimento das câmaras municipais. E também neste caso do Congresso de Braga, também a Câmara Municipal de Braga está envolvida na organização deste congresso internacional. E mais tarde, já no início do nosso século XXI, vamos assistir depois a uma outra geração de arqueólogos que são das empresas de arqueologia, demonstrando de como esta preocupação, esta sensibilidade para os vestígios arqueológicos que se encontram nas cidades, enfim, foi crescendo e hoje, enfim, uma gestão correta do território, da preservação da memória dos lugares, das cidades, passa sempre por intervenções arqueológicas prévias às construções nas zonas sensíveis, nas zonas históricas da cidade. Deixa-me só dizer que este congresso internacional que vai envolver os grandes especialistas portugueses nesta área, as principais instituições com responsabilidades nesta área, vai contar também com comunicações vindas de Itália, França, Espanha, Bélgica, Sérvia. É de facto um grande congresso internacional. Do mundo. Fica aqui então a nota deste congresso em Braga, e de Braga vamos viajar até Figueira da Foz, até porque no Mosteiro de Ceiça vai inaugurar aqui uma exposição muito curiosa. Sim, o Mosteiro de Ceiça, monumento nacional, estamos a ver uma imagem. Deixa-me, antes de falar da exposição, só recordar que estamos a falar de um histórico mosteiro, fundado no tempo de Afonso Henriques, como tu dizes, no Concelho da Figueira da Foz, e esta exposição é promovida pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e por um dos grandes museus nacionais, o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra. Mas este mosteiro, que foi muito importante, claro que no seu aspecto atual não tem nada a ver com um mosteiro da Idade Média, do século XII, resulta muito no seu aspecto atual das intervenções, das ampliações que sofreu no século XVI e no século XVIII, mas, como todos os mosteiros e conventos deste país, em 1834 foi encerrado. Na sequência do triunfo do regime liberal em Portugal, as ordens religiosas foram extintas e os mosteiros e conventos foram nacionalizados e depois, grande parte deles, vendidos a particulares. E este também foi vendido a particulares, e um desses particulares que se tornou dono deste mosteiro no início do século XX e até 1976 transformou o mosteiro numa fábrica de descasque de arroz. Aliás, os arqueólogos, há bocadinho falávamos de arqueologia urbana, os arqueólogos recentemente investigaram muitos dos vestígios dessa produção industrial, dessa fábrica, aqui neste mosteiro. E a Figueira da Foz também, que está muito ligada exatamente também a todo esse mundo e a essa produção. E só mais recentemente é que o mosteiro foi reabilitado, é um espaço belíssimo e agora com valências culturais. E, dentro desse contexto, então, esta exposição, Dispersos, Fragmentos de Memória, é uma exposição interessantíssima, como te dizia, com espólio do Museu Nacional Machado de Castro de Coimbra, mas são são esculturas que estão nas reservas, peças que são raramente vistas, são 40
peças escultóricas e que agora vamos ter a oportunidade de ver, algumas delas ao fim de muitos anos, desde a sua última exibição, e num espaço único, como é este belíssimo mosteiro na Figueira da Foz. Aqui a oportunidade também de ver peças que geralmente costumam estar escondidas. E por estes dias há também cinema ao ar livre em Penafiel, Joel. Temos nos jardins do Museu de Penafiel um ciclo de cinema ao ar livre. É interessante porque vários museus no nosso país têm estado a investir no verão, nesta estratégia para captar públicos. Ainda este fim de semana terminou um ciclo que também durou várias semanas no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, mas neste caso estamos a falar então durante o verão em Penafiel, nos jardins do museu, deste ciclo com um nome muito curioso, Luz, Câmara, Verão. Não ação, mas também ação, mas verão. E, portanto, consultem o site da Câmara Municipal de Penafiel e do Museu de Penafiel para ver a programação intensa e filmes interessantíssimos que poderão ver até ao final de verão neste jardim. Fica aqui a nota também, Joel, e vamos falar agora da inauguração de uma exposição que celebra aqui, podemos dizer, os 88 anos do Museu da Póvoa de Varzim. É um museu muito nosso amigo. Nós, nos caminhos da história, socorremos muitas vezes do Museu Municipal da Póvoa, o antigo Museu de Etnografia e História da Póvoa, que é um dos mais antigos museus da região. Como tu dizias, Inês, está a completar 88 anos e está a fazê-lo com uma exposição muito interessante, porque é uma exposição sobre a sua própria história. Sobre como é que surgiu o museu, quem foram os seus fundadores, quais as grandes iniciativas ao longo destas já quase 9 décadas que marcaram a atividade expositiva, mas também importante, relevante, de investigação e de salvaguarda do património. E, portanto, não só da Póvoa, mas com uma implicação regional, e por isso lanço aqui o desafio para irmos até à Póvoa, a Banhos, mas também aproveitar para visitar o Museu Municipal da Póvoa e esta exposição. Fica aqui a sugestão, e ainda dentro dos museus vamos também falar aqui da campanha de entrada gratuita que tem sido reforçada também pelos museus e monumentos de Portugal. Sim, Inês, já aqui falámos algumas vezes disto. É verdade. É uma campanha polémica. O Estado português vai mantendo um braço de ferro com as autoridades europeias, mas Museus e Monumentos de Portugal, é o organismo público responsável pelos museus nacionais e pelos grandes palácios do nosso país, vai mantendo, enquanto pode, enquanto dura este braço de ferro, vai mantendo e reforçou agora, em termos de divulgação, esta campanha. Qualquer português ou qualquer residente em Portugal, pode ter qualquer nacionalidade, mas desde que reside em Portugal, tem direito a 52 dias de visita gratuita. E, portanto, como estamos no verão, como as pessoas estão em férias, não se esqueçam da primeira vez que foram a um museu onde estes palácios têm que apresentar o seu bilhete de identidade, entregar também, indicar o número de contribuinte, mas da segunda vez que foram a um museu qualquer, só tem que dizer qual é o número do seu bilhete de identidade, do seu cartão de cidadão e pode, enfim, gratuitamente gastar 52 dias em visitas a museus. Isto tem uma a ver oportunidade com... também para estas férias de verão. Sim, 52 por uma questão muito simples, porque se temos 52 semanas, até há pouco mais de um ano havia essa possibilidade de fazermos ao fim de semana essa visita, mas entendeu-se que, em vez de partilhar isto ao longo do ano, porque não concentrar esses 52 dias em qualquer dia da semana. Quando também as pessoas assim o quiserem. Exatamente, e por isso o verão é muito apetecível. Ora nem mais. Joel, para terminar, para onde é que vais andar no Caminhos da História desta semana? Olha, por estes dias completam-se 300 anos sobre a chegada, em 1725, ao Porto de um homem que vai alterar radicalmente, ou pelo menos de uma forma muito significativa, a própria fisionomia da cidade. Estou a falar de Nicolau Nasoni, o criador, entre outros, dessa torre que passou a dominar a cidade, que é a Torre dos Clérigos. E, portanto, vamos evocar a presença de Nasoni, a sua chegada há 300 anos, mas vamos também procurar contribuir para desmistificar uma fake news que anda por aí há já alguns anos. Um quadro, um retrato de uma personalidade que se diz ser Nasoni, mas que não é. E nós vamos explicar porquê. Muito bem. E também lá em casa poderão perceber melhor neste episódio do Caminhos da História. Joel, está tudo dito. Obrigada. Até à próxima semana.